dia! Meu Deus, ainda cabe mais um pouquinho aí, sim ou não? Vocês estão com mais expectativa ainda, sim ou não? Deus ainda vai falar neste lugar. Amém, minhas irmãs? Que alegria ter vocês hoje aqui. Que alegria estar vivendo isso com vocês. Promessa do Senhor, projeto do Senhor. Sei que ontem Ele já liberou coisas extraordinárias. Cheguei em casa, não consegui dormir. Abri o caderno e fui anotar as palavras. Eu digo, pô, não posso esquecer, minha gente. Porque foi muita coisa. Agora eu já fiquei assim, Jesus, eu não sei nem se eu vou conseguir mais pregar depois de tanta palavra dessa aqui. Jesus Cristo, meu Deus. O Senhor está falando nesse lugar. E nessa manhã, só alegria ao Pai por tudo que Ele já fez. Quero agradecer a presença de vocês por terem vindo e aceitado esse convite, que não foi nem meu, nem da pastora Jeane. Foi do próprio Espírito Santo, que marcou um encontro com vocês hoje aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Ananda. Eu sou uma das pastoras aqui da casa. Estou à frente dessa conferência junto com a pastora Jeane, maravilhosa, minha sogra. Ô, glória! Eu quero cumprimentar também alguns amigos que estão aqui, algumas pastoras, amigas nossas, convidados, pessoas que vieram de outras cidades para estar junto conosco, de outras igrejas. Que alegria tê-las aqui. Nós acreditamos que isso não é só da Batista do Brasil, mas é para toda uma região. Então, obrigada por estarem aqui conosco e por estarem compartilhando desse manto profético conosco. Quero agradecer aos meus irmãos da Leve também. Cadê a galera da Leve? Ah, não, gente, foi feio. Pera aí, gente. Vocês podem fazer mesmo. Cadê a galera da Leve? A galera da Leve veio lá de Salvador e é a igreja que eu e o pastor Yuri fomos pastoricênios. Hoje está no comando da pastora Tereza, essa mulher cheia de Deus, que subiu nesse altar. E vendo você ter aqui em cima, eu falei assim, nossa, não tem condição não, gente. Não dá para disfarçar. Deus é muito bom comigo. Eu falei ontem, vou falar de novo. Eu sou cercada de muitas mulheres cheias de Deus. Meu Deus do céu, não tem condição um negócio desse, gente. Mulheres se carregam os céus. Eu quero convidar você. Eu já vou entrar na palavra, segura um pouquinho. Eu sei que você está curioso acerca de algumas coisas. Eu sei que você está curioso. Você está pensando, que é isso? Qual é o objetivo disso? Para quem é? Calma, minha irmã, calma. Tem endereço certo, fica em paz. Fala para a amiga que está do lado, respira. Mas antes eu quero te fazer 2 convites. O primeiro convite, gente, aqui ontem, foi uma noite muito marcante, porque nós lançamos o livro que o Senhor nos deu, Mulheres Imperfeitas, Destinos Extraordinários. Minha sogra, minha cunhada Larissa e eu. O livro está na nossa Vila Glow, ela inclusive mudou de lugar. Está espalhado por toda a igreja. No final dessa sessão da manhã, nós vamos lá para tirar uma foto contigo, te abraçar, fazer uma oração, para que essas palavras possam edificar a sua vida. Então, se você desejar abençoar, ser abençoado e nos abençoar, vá lá depois, passa lá, pega um livro, abençoa uma pessoa com um livro. Eu amo dar livro de presente, gente, porque as palavras ficam ali e edificam. É melhor do que roupa, apesar de que ganhar roupa é bom também. Roupa com livro é ótimo, olha que coisa maravilhosa. Dá uma roupa e dá um livro junto. Então, vai lá. Alguém pode botar a arte do livro aí no telão, gente, por favor? Me ajuda, mídia. Fica ligado comigo, mídia. Para você que não veio ontem, a mídia está vindo já comigo aqui. A mídia foi pega de surpresa. Oh, glória. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Vai dando glória, que vai destravando a mídia ali. Oh, Senhor, envia os teus anjos ali na mídia. Os meninos estão nervosos. Eu estou vendo ali umas 4 cabeças só pensando. Vai dar certo, minha gente. Vai chegar essa arte desse livro. Aleluia. Então no final passe lá, adquira o nosso livro. E também, gente, esteja conosco na nossa vila. Nós temos vários estandes de lanche. Temos o Cake Scar também. Esteja lá, lanche conosco, almoce conosco. Tem esse tempo de comunhão e de conexão. Eu quero te convidar também para fazer parte de um projeto que o Senhor me confiou. E o projeto se chama Jornada Alinhadas. Esse projeto Deus me deu no ano passado. Eu acho que foi ano passado, porque o tempo está passando tão rápido. Ou já tem um pouquinho mais do que isso, não sei. E o projeto, a Jornada Alinhada, surgiu na mesa com algumas irmãs aqui da igreja, de um tempo de discipulado. E Deus me deu mais 21 mensagens. São mensagens de alinhamento. É só para quem quer crescer e melhorar. Se tu não quer, não vem. É para quem quer crescer e melhorar. Aqui o Senhor vai confrontar o seu orgulho, o seu ego. Vai te ajudar a ser liberta da inveja. A ser liberta, sei lá, da vaidade, de tudo que é pecado. Porque pecado a gente não tem que lidar com ele, a gente tem que exterminar ele, amém, gente? Não é para tolerar, não é para passar maquiagem. Pecado a gente tem que lidar com a raiz.
Aqui nós vamos falar sobre graça, aqui nós vamos falar sobre ativismo, aqui nós vamos falar que Deus já tem realidades para mim e para a tua vida, mas para nós acessarmos esse destino profético, nós precisamos estar alinhadas com os céus. Essas 21 mensagens com certeza vão te ajudar a prosseguir nesse alinhamento para que você viva tudo aquilo que o Senhor tem reservado para você. São 21 mensagens de devocionais. Tem um e-book para te acompanhar com esse devocional. Tem uma aula da pastora Jeane sobre casamento. E tem também um material da nutricionista Luana, com várias dicas para que também você possa cuidar do seu corpo. Então aponta o teu celular aqui para esse QR Code e vem comigo participar da Jornada Alinhadas. Mas antes, gente, que nós entramos na palavra e eu compartilho aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque eu falei assim, Deus, aí minha gente, Glória, você pode aplaudir a Deus, minha gente? Deus não deixou vocês ficarem envergonhados, meninos da mídia. Glória, Deus é fiel, Deus é seu louvado, minha gente. Aqui, gente, Deus fez isso aqui, Deus fez a capa, Deus fez cada detalhe. Tudo isso é para a glória de Deus. 3 mulheres, 3 histórias diferentes, mas com certeza tu vai se encontrar aqui nesse livro, tu vai se identificar aqui e você vai ser ativada no final dessa leitura. E eu falei assim, Senhor, me dá uma palavra, porque eu sei que as irmãs já vão ouvir bastante coisa. Tem vindo mulheres de vários lugares para ministrar sobre esse altar. Me dá uma palavra para que eu possa compartilhar com elas e me faz entender qual é a medida que me cabe. Eu não quero lá contar uma história da Bíblia, porque eu sei que vocês conhecem a Bíblia, porque vocês são crentes, amém, gente? Todo mundo lê a Bíblia aqui, não é assim ou não? Não mente que tu está na igreja, tu vigia, em nome de Jesus. E eu falei assim, me faz entender a medida que me cabe para essa manhã. E tal como o Senhor me entregar, me ajude a ser fiel para passar para elas. E daqui a pouco eu vou fazer isso, mas antes, eu preciso honrar a vida de uma mulher. Ela já sabe que é ela. Ela já sabe que ela vai estar combinando com as flores, minha gente. Meu Deus do céu, nem foi programado isso. Ontem, quando a gente lançou o livro, nós falamos muito da Jeane sogra, da Jeane avó, que é maravilhosa, todo mundo sabe, não tem o que falar, basta ver. Mas hoje, tia, eu preciso honrar a senhora como líder, como pastora. E contar uma coisa que talvez muitos aqui nem saibam. Eu não sei nem se a senhora sabe, se eu já lhe falei. Há muitos anos atrás, não tantos anos assim porque eu sou jovem, eu já morava em Salvador e nós tínhamos acabado de abrir a Leve. Eu e o pastor Yuri, a gente não era casado ainda, mas eu estava lá desde o início e eu estava servindo. E minha mãe falou assim, Nanda, vem passar o final de semana aqui em Cruz porque está tendo um chá de mulheres. Naquela época, gente, eu não passava nem no mais distante do meu pensamento fazer nenhum trabalho com mulheres. Até porque quem era eu para falar nada para nenhuma mulher? Minha gente, misericórdia. Imagine, aconselhar sobre casamento, eu não estava nem beijando, não tinha nem um namorado, nem pretensão de namorado. Eu ia falar o quê de casamento? Minha mãe falou, tá tendo um chá aqui. Eu digo, tá bom. Nunca fui de participar de cor de mulher, evento de mulher. Não sei, não tinha me despertado para isso até aquele momento. Fui lá. Quando eu cheguei lá, a decoração impecável dela, é drible, como é o nome daquele lugar, tia? Drible, decoração impecável, um carro de flor, irmã Fátima, a equipe estava toda lá. Pastora Jeane, toda elegante, com o vestido dela rodado, maravilhosa. Eu lembro até do look, pleníssima. E eu olhava aquilo ali, aquela mulher sendo abençoada, eu recebendo aquele manto ali, minha gente. Uma coisa assim, e naquela hora, naquele dia, um negócio no meu coração falou assim, você vai voltar e você vai começar um trabalho com mulheres lá em Salvador. Eu falei assim, Deus, como assim, Deus? Isso é coisa da minha cabeça. Eu compartilhei com o Yuri na época e nós começamos um trabalho com 3, 5 mulheres, pequenininho. A gente se reunia nas casas, estudava a palavra, eu usava aparelho no dente ainda, ou um óculos vermelho. Quando eu vejo os vídeos, eu digo, misericórdia, Deus foi bom. Meu marido fala que ele que investiu em mim, viu? Ele fala que ele foi visionário. Glória! Eu digo, Jesus, sangue de Cristo. Ainda bem que Jesus transformou. Mas foi ali na Drible que despertou no meu coração o desejo para trabalhar com mulheres. E foi através da vida da senhora, tia, da sua vida. Naquela época eu não sabia que eu ia ser sua nora, nem também imaginava jamais que eu estaria aqui na Batista do Brasil, liderando o Ministério de Mulheres junto com a senhora. Isso nunca que passou nem no meu mais distante pensamento. Mas Deus, Ele tem muitas formas de trabalhar, né? Dele é o querer e dele é o efetuar. E lá nós começamos a desenvolver o trabalho de mulheres. Na época, foi tão forte a sua influência na minha vida, que eu falei assim, eu vou botar o nome do Ministério de Mulheres da Leve, o mesmo nome do Ministério de Mulheres que era aqui na época, que era Mulheres de Fé. E eu fiz isso para honrar a unção que esse ministério já carregava. E eu levei esse mesmo nome para lá.
Anos se passaram, há 2 anos e meio atrás, Deus deu o direcionamento para o meu esposo e para mim, para que a gente saísse de Salvador, porque o nosso tempo tinha terminado lá. A Tereza e o Daniel assumiram. Nós perguntamos para onde, recebemos uma proposta lá para São Paulo, mas o Senhor nos direcionou para cá. E quando nós chegamos aqui, sendo bem sincera, tia, a senhora não precisava dar esse espaço para mim que a senhora deu. A senhora sabe disso que eu já falei. Não é porque é minha nora, eu sei muito bem separar, minha sogra, eu sei separar as coisas. E eu lembro que eu achei que eu ia ajudar, sei lá, no Kids, em outras áreas que na época haviam demandas, porque o Ministério de Mulheres já ia muito bem. Mas quando eu cheguei, ela não abriu, não me deu uma cadeira, ela abriu assim, sei lá, meu Deus do céu, portas, janelas, sabe, tantos espaços que chegava e me constrangia. E eu ficava falando, e ela, menina, nem me fale, vá. Eu digo, que é isso, minha gente, que mulher é essa, misericórdia? E só uma mulher que sabe o que carrega, que tem a identidade bem resolvida, para agir assim, tia. Esse momento aqui ainda não é a pregação, mas que Deus ministre ao seu coração. Porque eu estou falando para líderes e eu estou falando para vários tipos de mulheres aqui. E se há uma coisa que há no nosso meio feminino, é uma coisa chamada competição e comparação. Se há uma dificuldade que há entre nós, não nessas aqui, mulher glow, nós não. Ou tá lá fora, mas nós não. É achar que porque uma mulher brilha, nós então não podemos brilhar. E a senhora, tia, é uma inspiração para mim sobre isso. Porque você sabe o que você carrega. Você sabe para que Deus te chamou. A senhora sabe o brilho que a senhora tem. E a senhora não impede outras pessoas de brilharem ao seu redor. E só alguém muito retada. Você pode aplaudir com gosto. Porque aqui não é para qualquer um não, minha gente. Tem que ser muito retada. A identidade muito firmada no Senhor. Para abrir um espaço assim para mim. Então eu queria honrar a sua vida, tia. Porque existem muitas vozes pelo Brasil, mas a senhora para mim é mais do que uma voz. A senhora é um exemplo diário, na sua casa, nos bastidores, fora do holofote. Mulher de oração, zelosa pelo altar, temente a Deus, que não dá um passo sem buscar a direção do Senhor. Obrigada por acreditar em mim, por me permitir viver isso com a senhora. Obrigada por me liderar, por me pastorear. E eu queria chamar a senhora aqui na frente. Você pode aplaudir a Deus pela vida da pastora Giane? Nós vamos orar pela vida dela. Mas junto com ela, eu queria chamar também a irmã Fátima, Adeline e Laís. Oh, glória! Vem cá, pode vir aqui. Deixa eu entregar a flor. E eu chamei elas três, tia, porque representam gerações de mulheres diferentes. E o que vinha no meu coração quando eu pensava nesse momento, que Deus já estava comunicando já há alguns meses, é que tudo que nós estamos vivendo hoje, vivendo desde o ano passado, na verdade, é fruto de terrenos que a senhora desbravou e de sementes que a senhora plantou. Eu cheguei para ajudar a colher. Em alguns lugares, talvez jogar uma aguinha. Mas quem desbravou o terreno foi a senhora e quem lançou as sementes foi você. E tem gerações de mulheres aqui para testificar o seu legado. Elas foram abençoadas, eu sou abençoada e muitas outras mulheres também serão. Que Deus te expanda em todas as áreas e que o Senhor possa cumprir muito além do que deseja o teu coração. Eu sei, tia, que a senhora carrega uma sabedoria que foi os céus que te deu. E muitas casas precisam ouvir e receber daquilo que a senhora carrega. Na sua simplicidade e genuinidade. Porque tu não imita ninguém. Tu é tu mesmo, mulher. Deus te fez assim, tu é retada, autêntica. Que o Senhor, tia, faça com que Cruz das Almas se torne pequeno. Mesmo eu sabendo que esse não é o desejo do seu coração. Porque a senhora ama esse lugar. Mas eu sei que aquilo que a senhora carrega é tão grande que não cabe aqui dentro, tia. Que o Senhor te abençoe. Eu vou pedir para a irmã Fátima fazer essa oração. Te amo, tia. Deixa eu só... A paz do Senhor, amadas, amados, bom dia! Eu quero deixar claro aqui, Nanda, que o congresso, ele não nasceu 2 anos atrás. Nós temos 18 anos que realizamos congresso de mulheres nesta igreja. Jesus! Nós começamos os chás aqui em Cruz das Almas. E hoje está espalhado por muitas igrejas. E eu quero... Tem até uma pastora aqui de Santo Antônio. Levanta aí, pastora de amarelinho. Isso.
Ela foi uma das nossas preletoras. E quando eu cheguei hoje de manhã, eu falei assim, eu te conheço. Como é o nome dela? Pastora Rita, esposa do doutor Fernando, é isso? Isso. Tá vendo como eu lembro? Foi uma das nossas preletoras. E como Deus tem sido bom e fiel conosco, de nos permitir fazer com que mulheres sejam ativadas. E eu não sou uma pregadora, eu não sou uma cantora, mas eu sinto que eu preciso destravar o destino de mulheres. Eu acredito que foi para isso que Deus me chamou, para soprar mulheres. E eu amo fazer isso. E eu quero continuar fazendo isso. Que as gerações que virão possam continuar e possam ir muito mais longe, até onde eu cheguei. Até onde eu cheguei, não, de onde eu cheguei. Plenas do Senhor, como é que vocês estão? Já receberam muito? Deus abençoe. O que falar de Jeane Gonçalves? O que dizer de Jeane Gonçalves? Eu estou na Batista do Brasil há 8 anos. Durante esse tempo, eu já me ausentei 2 vezes. Fomos a Luiz Eduardo abrir uma igreja, retornamos para cá. E saímos agora 1 ano e 4 meses. E o que me chamou a atenção, Jeane Gonçalves, neste tempo, é que ela não me tirou de nenhum grupo. Eu ligava para ela e dizia, pastora Jeane, por gentileza, me tira dos coordenadores, me tira dos líderes. Não estou mais em Cruz das Almas. Ela disse, você continua minha ovelha. Eu disse, mas eu ficava, gente, envergonhada diante dos irmãos, porque eu estava ausente. E aí eu disse, vou apelar para o pastor Jurandir. Mas aí ela já tinha conversado tudo. E aí ligo para o pastor Jurandir, nada, sem conversa, irmã Fátima. E há 1 semana eu voltei. Eu estou plena como vocês estão, porque não tem nada melhor do que caminhar com uma pastora como Jeane. Eu digo sempre a ela é um exemplo para mim. Eu sou uma das mais velhas da igreja, mas aprendo com ela todos os dias. Eu digo a ela, enquanto ela conversa comigo, ela está ouvindo tudo que está passando ao redor. Ela nasceu para apacentar ovelhas. Ela nasceu para cuidar de pessoas. Ela nasceu para ser plena como você é. A dor sua, a pastora Jeane recebe no seu coração. Porque tudo que eu sou hoje, não me converti aqui, mas o que eu cresci como crente, eu aprendi com a pastora Jeane. E eu hoje profeticamente quero dizer a ela, as nações te esperam. O Brasil já tem agenda para a senhora. Prepara-se, porque a igreja está preparada. Sentiremos saudade, mas o reino precisa da sua voz. Há um alcance na voz desta pastora, que só ela tem. O DNA é dela. Ela é única. E o Brasil precisa, as nações da terra precisam saber o que nós bebemos e o que nós recebemos. E eu gostaria de deixar, pastora Jeane, o que diz Jeremias 3,15. Aleluia, aleluia. E vos dareis pastores conforme o meu coração, que vos apacentarão com ciência e com inteligência. Aleluia. Não é homem, Jeane Gonçalves, que está trazendo para você algo novo. É Ele, é Ele, é Ele. Eu vos apacentarei
Ele está te apacentando. Ele está cuidando de você. De Theo e Elisa cuidará Deus. Mas é hora de você dar alcance à sua voz. Amém? Uma salva de palmas para a Jeane. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Aleluia. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, te louvamos, te louvamos. Porque o Senhor é bom. Obrigada, Deus, pela dádiva, Senhor. Pela graça de termos a pastora Jeane Gonçalves como nossa pastora. E a nossa oração nessa manhã é de gratidão, Pai. Gratidão por quem ela é. Uma mulher que teme ao Senhor, uma mulher que conhece a Tua voz e uma mulher que obedece a Tua voz. Pai, te oramos para que esse novo tempo que se estabelece na vida dela hoje, porque é um novo tempo, vindo de Ti, aleluia, ela possa transbordar ainda mais dessa presença. Ela possa transbordar ainda mais dessa essência. A pastora Jeane sabe para que ela nasceu. E ela cumpre o propósito para o qual ela foi criada. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor venha expandir. Aleluia, Ramanaya Rabashei. De rei de cancho Ramanaya Rabarabashei. De cancho Ramanaya Rabashere. De cancho Ramanaya Rabashei. O alcance da voz dela. Assim como foi profetizado nessa manhã, Senhor. Unge a tua filha. Equipa com tudo que ela precisa. Aleluia. Para que ela possa, Deus, ir em paz, como ela sempre fez, cumprindo a tua vontade. Oh, Deus, cinja tua filha. Cinja, Senhor. Cinja nessa hora. Aleluia, 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 aleluia. Que ela possa receber, Deus, uma unção nova nessa manhã. Coragem, autoridade que não falta na tua filha. Deus, que a voz da pastora possa chegar em cada canto dessa nação. Não como mais uma voz, mas como a voz que o Senhor deseja usar para esse tempo. Transbordo de presença, poder e glória, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh Deus, e que na sua vida, Pai, espiritual, na sua vida familiar, na sua vida, Pai, física, pessoa física, Jeane Gonçalves, que ela possa desfrutar de coisas que ainda ela não viveu. Que ela possa, Pai, desfrutar dessa plenitude em todas as áreas da vida dela. Que ela possa, Deus, aleluia, alcançar lugares ainda inalcançáveis. Deus, arai de cancho ramanaya rabashei, de cancho ramanaya rabarabashei, de cancho ramanaya rabarabashere, de cancho ramanaya rabashei, de cancho ramanaya rabashere, de cancho ramanaya rabashei, de cancho ramanaya rabashei, de cancho ramanaya rabashei. Nós, como ovelhas, liberamos e abençoamos a tua filha, Pai. Liberamos e abençoamos o ministério que o Senhor tem na vida dela. Liberamos e abençoamos tudo que o Senhor tem para fazer através da vida dela. No nome de Jesus, te somos gratos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
É muita emoção. Eita glória, amém, gente? Glória a Deus. Ah, não, glória diminuiu, eu não entendi. Glória a Deus. Vocês não dormem, não, vocês vigiam. Olha lá, porque Deus ainda quer falar contigo. Ainda tem uma palavra para ser liberada essa manhã e ainda tem de tarde, ainda tem de noite. Então aguenta firme para você não perder nada em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia no Salmo 42. Salmo 42. Aleluia. Podemos ler? Salmo 42, a partir do versículo 1. Vai dizer assim a palavra do Senhor: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Em outras versões vai dizer: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, diga o tempo todo: onde está o seu Deus? Diga assim: onde está o seu Deus? Versículo 4. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? E por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Até aqui. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Peça para o Espírito Santo falar com você através desta mensagem. Ah, Senhor, o Senhor comunicou que a medida que me cabia estava em Salmos 42. Ah, Espírito Santo, eu te peço, aquilo que o Senhor quer liberar através da tua palavra, nesse momento chamado agora, e nos próximos minutos que estão por vir, eu entrego ao Senhor. Nós declaramos que os céus que já estão abertos vão permanecer abertos, e que a tua palavra vai chegar e encontrar destino certo. Eu oro, amigo Espírito Santo, te dando total liberdade, e que as sementes aqui liberadas caiam em um terreno fértil, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer: assim seja? A palavra que Deus trouxe no meu coração para comunicar a vocês hoje, e Ele já tinha trazido assim um spoiler para mim já há algum tempo atrás, quando eu pensava acerca desse dia de hoje. O Senhor falava assim para mim: Ananda, você precisa falar para essas mulheres que, independente das batalhas que elas possam enfrentar, seja batalha emocional, seja batalha espiritual, batalha financeira, seja lá qual for a luta, a peleja, minha amiga, meu amigo, porque todo mundo tem, todo mundo passa, ainda assim você pode ser plena em Deus. A palavra que o Senhor me deu hoje, nessa manhã, é porque eu sei que há fases e estações da vida aonde o tempo todo, ou o teu vizinho, usado pelo inimigo, ou o próprio inimigo lançando na tua mente a seguinte pergunta: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus que ainda não curou? Onde está o teu Deus que ainda não restaurou o casamento? Onde está o teu Deus que o filho ainda não voltou? Onde está o teu Deus que você já está na 5ª conferência e parece que nada mudou? Onde é que está o teu Deus? Os Salmos é um conjunto de 150 poesias que foram escritas no decorrer da história de Israel, em várias épocas diferentes, em várias estações diferentes. Retratam temas como batalha, guerra, como tristeza, vitória, angústia. Por isso que é um livro muito humano. Você lê Salmo e você se identifica com o Salmo, porque ali tu vai achar alguém chorando, tu vai achar alguém celebrando, tu vai achar alguém frustrado, tu vai achar alguém chateado, tu vai achar alguém sendo perseguido, e você fala: ó, passei por isso também. Sei, salmista, como é viver isso aqui também. Mas apesar de retratar as emoções humanas muito bem,
Você que é psicólogo, psicanalista, dá para fazer vários estudos com o livro de Salmo. Esse livro também aponta o tempo todo para a soberania e a fidelidade de Deus, poderoso para pegar seja lá qual for a emoção, alinhar e te posicionar para viver o que Ele tem para a sua vida. O Salmo 42 que nós acabamos de ler é um salmo onde a titularidade, a procedência é atribuída aos coraitas. Os coraitas, eles faziam parte de um grupo de levitas que tinham como função servir no templo do Senhor, especificamente através da música de adoração e de louvores. O contexto desse salmo divide opinião entre os historiadores, mas é notório, no versículo 4, que este salmista está saudoso, porque ele queria estar no templo, que era o lugar onde ele nasceu para servir, nasceu para viver, nasceu para estar, só que algo o impedia de estar. Certamente tudo indica e aponta para que ele estava em um contexto de exílio ou perseguição política, por conta mais ou menos da datação do salmo. Então tudo indica que este homem estava no mínimo exilado. Essa pessoa estava no mínimo exilado. Seja exílio, perseguição política, guerra civil, seja lá qual foi o contexto, não há dúvida que esse amigo aqui estava vivendo uma batalha terrível. Esse amigo aqui estava atribulado. Esse amigo aqui estava por um fio. E quando eu ia meditando nessa palavra, a primeira impressão que o Senhor me trouxe é: da mesma maneira que este salmista se sente deslocado, porque não está no lugar do propósito dele, algumas mulheres nessa manhã entraram se sentindo assim. Elas olham para a sua vida hoje e elas pensam: eu achei que neste ano, nessa altura do campeonato, eu estaria em tal lugar, eu estaria vivendo tal coisa, eu estaria em tal fase da minha vida, eu estaria em tal estação da minha vida. Eu lembro quando eu me reunia com as minhas amigas e a gente sonhava acerca do futuro e fazia planos sobre o futuro. Eu lembro daquele meu caderninho de anotações que eu falava, o vestibular que eu ia fazer, como era o marido que eu ia casar, quando era o ano que eu ia casar. Eu lembro desses planos que eu fazia e eu me alegrava, porque naquela época eu acreditava que ia acontecer. Naquela época eu até já vivia algumas coisas, mas de repente eu fui tirada daquele ambiente e agora eu olho e eu só tenho saudade de algo que um dia foi, que eu achei que seria, mas que hoje, por mais que eu queira viver, eu não consigo viver. E aí o Senhor trouxe no meu coração algumas mulheres e homens que entraram hoje aqui. Você pode não estar vivendo aquilo que você queria viver, no lugar que você achou que estaria. Pode ser que hoje você não consiga abraçar mais pessoas que você gostaria de abraçar. Pode ser que hoje, na tua direita, na tua esquerda, não esteja mais aqueles amigos e amigas que você achou que estaria. Pode ser que hoje a saudade de um sonho antigo tome conta do seu coração, mas isso não quer dizer que o propósito de Deus na tua vida morreu. Isso não quer dizer que os planos da sua vida acabaram. O salmista não estava na terra original, ele não estava na sua terra natal, ele não conseguia ainda acessar o templo, mas o propósito de Deus para a vida dele estava de pé. E quando você olha toda a história, você vai ver que antes de chegar no destino, Deus vai te fazer transicionar por geografias que às vezes não faz sentido. Deus ungiu Davi a rei, mas até chegar no palácio, Davi teve que andar uns quilômetros, Davi teve que gastar o solado, ele teve que passar por terras áridas para Deus forjar e dar musculatura. Às vezes o treinamento de Deus na tua vida não vai fazer o menor sentido e tu vai se perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, por que é que eu estou nesse lugar? Mas o propósito do levita não é estar no templo, servindo e adorando, servindo na portaria. Eu não estou lá, Deus. Você ainda não está, mas comece a viver o propósito hoje. O tempo de hoje faz parte do processo. É Deus te forjando, é Deus te lapidando para você chegar lá. Só que esse salmo não é só um desabafo. E ele também não está aqui só para te falar
que você vai chegar lá. Aguenta firme. Esse salmo, ele tem uma descrição, uma palavrinha no início dele chamada masquil. Diga masquil. Diga masquil. Esse nome não está ali em vão. Esse nome, ele indica qual é a função do salmo. Se você ler, vai parecer que se trata apenas de um desabafo. Mas masquil significa que o objetivo daquele salmo era trazer ensinamento à igreja. Tinha salmos que eram só de adoração, mas tinha salmos que era para trazer ensinamento. E o Senhor trouxe ao meu espírito, essa manhã, elas vão sair daqui aprendendo, entendendo, posicionadas, como é que fica plena em meio à batalha, e que resposta que você vai dar quando o seu inimigo perguntar: onde está o teu Deus? Fica tranquila, minha irmã, meu irmão, que antes dessa manhã findar, você vai sair daqui sabendo que resposta você vai dar quando te perguntarem: onde está o teu Deus? Diante da tua dor, diante da adversidade. Fica tranquilo que você vai sair daqui sabendo o que é que o Salmo 42 nos ensina sobre plenitude em meio à batalha. Até porque plenitude não é ausência de guerra. Diga para a amiga que está do teu lado: plenitude não é ausência de guerra. Plenitude é confiar em Deus mesmo em meio à guerra. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Aleluias. Essa manhã Deus vai fazer cirurgias aqui. Você vai entender. Essa manhã Deus vai acelerar passos aqui. Tu tá bonita, cheirosa e maquiada, mas cá para nós, Deus sabe como está a tua casa e Deus sabe como está o interior. Não te preocupa. Ainda essa manhã tem cirurgia e tem passos que chegaram arrastando, pendurado pelas amigas. As amigas trouxeram assim, arrastando. Mas tu vai sair daqui correndo e pulando, porque o Senhor fará teus pés como da corça. A primeira lição que esse salmo nos ensina é que a única maneira, e não tem outra, de você ser plena em meio a batalhas da vida é se você estiver em Deus. Diga: eu preciso estar em Deus. Não tem político, não tem amiga, não tem amigo, não tem pastor, não tem Instagram, não tem coach, não tem nada que te faça ser plena em meio a lutas da vida, guerras e desafios, senão a presença de Deus. E essa presença não se limita a 29 e 30. Tem que ser todo dia. Porque o nosso inimigo está ao nosso derredor. E não é só 29 e 30. O nosso inimigo está ao nosso derredor todos os dias. Mas ele cai para o chão. Ele cai para um lado. Ele não nos toca. Porque nós estamos no Senhor. E no Senhor nós estamos plena. O versículo 1 vai dizer, presta atenção. Se está dormindo, se sacode aí. Como a corça anseia por águas, como a corça tem sede de águas, assim a minha alma tem sede de ti. O salmista está dizendo que a necessidade dele de Deus é equiparada à necessidade da corça em beber água. E quando você vai olhar para o animal chamado corça, você vai ver que ele é um animal muito perspicaz. A corça tem uma sensibilidade do ambiente. A corça consegue enxergar o ambiente, ela tem uma audição muito apurada, ela tem um olfato muito apurado. A corça também corre muito rápido, mas a corça ela é pequena. E se você pensar que o clima que essa corça estava, diga era deserto, seco, quente, diga o terreno árido, tudo desfavorável. Aí tá lá a pobrezinha da corça, magrelinha, os cambitinhos sequinhos, e ela lá, ó, correndo, saltitando, e corria rápido. Dava 10-0 no leão. O leão era mais forte, o leão era mais imponente, mas a corça era mais veloz. Só que você vai saber, se tu é fitness, vai saber ainda mais. Que à medida que a gente corre, a boca fica como? E o que você mais quer é o quê? Água. E depois que você bebe água, você se recupera e consegue voltar a correr mais. Você bebe água e consegue carregar o peso. Você bebe água e você se restabelece. Nessa manhã o Senhor falou assim no meu coração:
vão passar por aquelas portas ali, mulheres que são como corça, homens que são como corça. Eles não entendem porque que eu os fiz assim. E quando olham para o lado que vê alguém com estrutura de leão, quando olham para o lado que vê alguém mais imponente, se perguntam: ah, Deus, por que você me fez assim, corça? É porque o que Deus precisa é que você tenha velocidade, para que você chegue no destino que Ele tem para a tua vida. Por isso, se eu fosse você, eu parava de olhar por leão, por urso, para seja lá quem for que está do teu lado, e comece a agradecer pelos teus cambitos secos, porque é esse cambitinho que Deus te deu, que vai te dar velocidade, para você chegar no destino. Aplauda ao Senhor. Ainda bem que eu sou corça. O leão é o leão. Deus tem um negócio com o leão. A corça é a corça. E Deus fez ela assim, porque Deus precisava que ela tivesse velocidade. Só que o Senhor falou assim para mim: Ananda, pensa na corça no meio do deserto. Era difícil encontrar água, sim ou não? E ela corria porque ela é veloz. Ela não consegue parar de correr porque ela é veloz. Mas às vezes era difícil de achar água. E quando ela não achava água, mesmo sendo criada para ser veloz, a velocidade diminuiu. Ela até tentava, mas ela já não conseguia mais correr como antes, porque tudo que ela queria era encontrar água. Quando ela encontra água, ela bebe a água, sua força é restabelecida e ela volta a correr. E aí o Senhor disse assim: chegaram mulheres hoje aqui, corredoras do Senhor, corredoras do Senhor, mas que estão faltando água. A boca está seca. E elas chegaram arrastando. E elas só querem um pouco de água. Mas ainda bem, minha amiga, que tu veio, porque nesta manhã tem um rio das águas do Senhor, e são águas de vida, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Ainda bem que você veio se rastejando com pouca velocidade, porque quem beber dessa água nunca mais terá sede. Nessa manhã, você que entrou cansada, fadigada, vai sair daqui correndo como uma corça. Só que quando fala de água e do efeito que a água traz na vida de uma pessoa, e que devemos buscar a Deus como a corça anseia pelas águas, o Senhor me levou para Jó 14. E o Senhor falou assim: Ananda, tem duas coisas que acontecem com a água. Tem o que acontece quando a pessoa bebe a água, e tem o que acontece quando só sente o cheiro da água. Quando bebe a água, a boca que está seca é hidratada, as forças são restabelecidas e volta a correr. Mas Jó vai dizer: há esperança para a árvore, que ainda que tenha sido cortada, e ainda que a raiz esteja seca, ao cheiro das águas, voltará a florescer, voltará a dar frutos. O que o Espírito me traz hoje aqui para comunicar a você é que você não vai só voltar a correr, vai dar fruto, vai florescer, vai dar fruto, vai florescer. O que o Senhor me disse é o seguinte: nessa manhã tem rios de águas da presença do Senhor escoando. Mas a presença dele, dessa água da vida, é tão forte que exala um cheiro. Cheira aí, faz assim, ó. Puxa o cheiro aí, puxa o ar. Tá sentindo? Não é o teu perfume da Natura do Boticário. Tu pode ter saído de casa, tomou banho de perfume, mas você vai sair daqui com o cheiro das águas. O cheiro das águas vai te envolver. O cheiro das águas vai sarar as tuas raízes. Ainda que velhas, ainda que feridas, ainda que cortadas, voltará a frutificar e florescer. Não tem como ser plena da batalha se você não estiver na presença do Senhor. Essa é a primeira lição que o Salmo nos ensina. Busque a presença. Como a corça anseia pela água para sobreviver, busque a presença. Como a árvore que estava seca anseia pelo cheiro das águas. A segunda lição que essa passagem nos ensina é que só podemos ser plenas em meio às batalhas da vida se confiarmos em Deus. Diga: eu preciso confiar em Deus. O salmista, ele vai usar uma hipérbole. Cadê a Elaine? Cadê a Elaine, minha gente? Está por aqui? Tá certo, Elaine? Hipérbole, tá falando assim, hipérbole, diga hipérbole. Estudei português para pregar para vocês, tá vendo? Chique, minha gente. O salmista usa uma hipérbole para falar como a alma dele estava.
Ele diz: o meu alimento de dia e de noite tem sido as minhas lágrimas. Dá para viver desse jeito, comendo lágrimas? Oh, menina, não dá não. A dor era tão grande, ele estava tanto por um fio, a alma estava tão despedaçada, que ele falou: Deus, não aguento mais. Meu alimento de dia e de noite tem sido as minhas lágrimas. E aí o Senhor falou assim, ó, a cada ponto Deus ia me dizendo algo sobre as mulheres que estariam aqui. E ele falou assim: filha, da mesma maneira desse salmista, algumas mulheres chegaram aqui por um fio. O coração está batendo fraquinho, bem fraquinho. Não está tum, tá, tum, tá, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Mas elas ainda estão. Não ficaram em casa, vieram. Tá fraquinho, mas vieram. As amigas trouxeram, mas vieram. E aí o Senhor falou assim: sabe o que acontece na medicina? Quando o coração está assim, tum, tá, tum, tá. Os médicos colocam um dispositivo chamado marca-passo. Diga marca-passo. Diga marca-passo para todo mundo dormir, marca-passo. E o marca-passo vai fazer com que esse coração volte a bater. Mas por melhor que seja o marca-passo, não dá mais para ser plena. Por melhor que seja o marca-passo, você vai ter que mudar algumas coisas no seu estilo de vida. Não vai poder mais carregar os mesmos pesos, fazer as mesmas coisas. Você vai ter que se adequar. Porque agora, para você viver e o seu coração bater, precisa de um mecanismo externo. E aí o Senhor falou assim: tem mulheres que chegaram aqui com marca-passo espiritual, que o coração ainda está batendo porque tem alguma coisa externa que faz com que elas permaneçam. É porque elas assumiram um compromisso com o pastor de cuidar de um ministério até o final do ano. Está quase morrendo, mas fala: eu sou responsável, Deus. Não posso largar o ministério, porque eu falei pro pastor que até dezembro eu cuidava disso aqui. Tem mulheres que estão ainda porque sabem que os filhos precisam dela e o mecanismo externo é os filhos. Tem mulheres que estão ainda porque sabem que precisam sair, trabalhar todo dia, acordar cedo. A alma queria ficar na cama, mas sabe que precisa ir trabalhar para botar comida dentro de casa. Tem mulheres que estão batendo ainda por conta de algum título, alguma curtida, algum reconhecimento externo. Mas se tira isso, morre. Diga morre. Ah não, diga com mais força, diga morre. Se tira o marca-passo, se tira o objeto externo que ainda faz o teu coração bater, morre. E esse salmista, ele estava assim, meio que a marca-passo. Mas nessa noite, nessa manhã, o que o Senhor trouxe é: eu vou remover o marca-passo e eu vou dar a elas um coração novo, que não bate mais e não funciona mais, porque algo externo ainda te impulsiona, te estimula e te sustenta. Elas batem porque sabem: eu sou a fonte. Diga: Deus é a fonte. Deus é a fonte. Deus é a fonte. Essa cirurgia de troca de remover marca-passo e dar um novo coração, Ele não fez só com a gente, não. Fez com o salmista também. Onde é que está isso? Está aqui, ó, nesse versículo. No versículo 8, o salmista falou assim: conceda-me, ó Senhor, o seu amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. O homem está quase morrendo, o homem está por um fio, o homem está dizendo que come lágrima de manhã e de noite. Mas ele fala: apesar disso tudo, eu ainda sei. É o Senhor que me dá vida. Eu ainda sei. O Senhor pode remover o marca-passo. Eu ainda sei. Meu coração pode voltar a bater como antes. Eu ainda sei. Eu posso voltar a correr como um dia eu já corri. Ou quem sabe até mais do que um dia eu já corri. Só que aqui tem uma frase chamada: de noite, Deus, esteja comigo a sua canção. E eu perguntei: que canção é essa? Preste atenção nisso aqui. O salmista, ele era um compositor. Se tinha alguém que tinha canção, era ele. Mas ele pede: Deus, me dê a sua canção. Mas é uma canção específica. É uma canção para cantar à noite. Eu falei: que isso, Deus? Aí o Senhor falou assim: amanhã, quando eu trocar o coração, quando eu remover o marca-passo
e fazer elas entenderem que eu sou a fonte que impulsiona o coração delas baterem, que eu sou a fonte que dá velocidade e sustento para elas chegarem no destino. Quando isso acontecer, depois dessa cirurgia, virá sobre elas uma canção. Não é qualquer canção, é de alegria e é para ser cantada à noite. Eu falei, que é isso? Deus me revela esse mistério, Jeová. E aí o Senhor me levou lá para Isaías. Qual é o capítulo? 30. Qual é o versículo? 29. E vai dizer assim, presta atenção para tu não perder o fio da meada. Isaías 30, 29. Um cântico haverá entre vós, como na noite, diga noite, em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração haverá, diga alegria de coração haverá, como a daquele que sai ao som da flauta para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. Eu falei, o que é isso, Deus, que tu quer falar com a gente? O contexto de Isaías que nós acabamos de ler é que os assírios queriam atacar Israel. E aí o povo de Deus falou assim, preciso de um marca-passo. Liga para os nossos amigos do Egito, chama ele para proteger a gente, porque eu não dou conta de enfrentar os assírios sozinho. Não dou conta não, eu preciso de um marca-passo. Se o Egito não vier com reforço militar, eu vou sucumbir perante os assírios. Aí o que Deus fala, Deus dá uma exortação, depois que vem esse versículo bom, viu? Mas Deus dá uma exortação no povo, fala assim, que negócio é esse de botar marca-passo? Que negócio é esse de chamar a ajuda do Egito? Você não precisa do Egito como seu marca-passo, porque você tem a fonte da vida para fazer teu coração bater. Ei, povo de Deus, para de terceirizar, para de terceirizar no Egito. E se assim for, se permanecerem em mim, se desvincularem do Egito e confiarem no meu poder salvador, haverá sobre vós canção de alegria, haverá sobre vós frutos de celebração. Mas veja, a canção era de que horário? Da noite. E a canção que o salmista pediu no Salmo 42 foi qual? Não foi Deus me dê a canção da alvorada, me dê a canção do almoço, me dê a canção da tarde. Ele falou, a tua canção, a que vem de ti, mas é a que é para ser cantada à noite. Noite é escuridão. Noite é quando você não sabe o que fazer. Noite é quando parece que está perdido. O salmista falou, a dor é tanta que parece que estão enfiando uma espada nos meus ossos. Mas dessa noite, no meio da noite, no meio da dor, o Senhor derramará sobre ti a sua própria canção. E é uma canção de alegria. Uma mulher plena em Deus pode estar passando por noites, pode estar passando por vales, mas se ela estiver em Deus, se ela lançar fora os marca-passos, se ela não terceirizar, se ela não mandar uma mensagem para o Egito, mesmo em meio à noite, ela adora. Mesmo em meio à noite, ela se alegra. É por isso que fala que crente é doido. É por isso que fala de uma paz que excede o entendimento. É noite, tá escuro, tá doendo, não sei o que me espera amanhã, mas ainda assim eu me alegro. Eu me alegro no Senhor. Deus trouxe vocês hoje aqui, minhas amigas, meus amigos. Não foi para falar, a vida é mais de ronda, vocês vão sair, não vai encontrar batalha nenhuma. Mentira, vai achar sim. E eu não estou profetizando, é a realidade. No mundo vamos ter aflições, tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. A questão é, você pode voltar para o teu trabalho e a batalha ainda está lá, mas você não vai sair daqui do mesmo jeito. Você vai sair daqui entendendo que não precisa do Egito, que o teu coração não vai mais bater por marca-passo. Você não vai mais viver no modo sobrevivência. Pode ainda estar noite, mas tu vai deitar e vai dormir. Em paz eu me deito e durmo, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Pode ser noite, mas eu não temo, porque
última lição, que eu sei que tu está com fome. Fica firme, mortifica a carne. Somos plenas na batalha se estivermos em Deus. Somos plenas na batalha quando confiamos em Deus. Não no Egito, não no marca-passo em Deus. E somos plenas nas batalhas quando damos as respostas certas. Porque uma mulher plena, ela sabe quando fala e quando cala. Uma mulher plena não gasta saliva falando besteira. Uma mulher plena não perde tempo em rodas que não edificam. Uma mulher plena sabe para quem falar, o que falar e quando falar. Onde é que está essa lição? Vou te mostrar agora, respira. A lição está aqui, ó. Pelo menos 2 vezes, se eu não me engano, o salmista diz: todos os dias os meus inimigos me perguntam: onde está seu Deus? Não vai para a igreja todo domingo? Não serve? Não está lá de segunda a segunda? Não está na conferência Glow dando glória a Deus? Mas a casa está do mesmo jeito, a vida está do mesmo jeito, as finanças ainda não romperam. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Porque o mundo quer medir o teu sucesso pelos teus resultados. O mundo quer medir o teu sucesso por aquilo que você mostra, que você aparenta. Mas nós que estamos em Cristo sabemos que o nosso valor não está no número de coisas que temos. O nosso valor está no nosso Senhor. E que a despeito das bênçãos materiais, que eu sei que Ele vai liberar, e que a despeito dos milagres, que eu sei que Ele vai operar, nós já somos plenas e temos tudo o que precisamos nele. Amiga, Deus já te deu muito mais do que tu merecia, então para de reclamar. Só agradece. Porque tu não merecia que ninguém morresse por tu, na cruz, sangrado. Tu não merecia isso, nem eu. Ele já fez tudo. Esse salmista então nos dá uma lição. Se fosse para os dias de hoje, ele ia falar assim: ó, mulheres Glow, para de perder tempo abrindo live no Instagram, porque tem algumas pessoas que eu acho. Para de perder tempo repostando coisa que vai dar indireta para alguém que está falando de você. Isso é coisa de menina. Deus te chamou para ser mulher, está na hora de evoluir. As adolescentes que estão aqui, vai no tempo de vocês, Deus é contigo. Mas tu que já é mulher, larga de coisa de menina. Não dou conta, gente, de mulher adulta dando regadinho no Instagram. Pelo amor de Deus. Tá com problema, resolve no joelho. Pelo amor de Jeová. O salmista, ele não perde tempo abrindo o Instagram. Ele não perde tempo mandando recado no WhatsApp, textão no grupo do WhatsApp, textão para alguém que possa talvez tentar ver a sua dor. Ele não perde tempo fazendo alarde. Ele dá 2 respostas. Diga 2 respostas. A primeira resposta que ele dá é para a sua alma. E sabe por que ele faz isso? Presta bem atenção nisso aqui. O mistério está forte. O manto vai descer. Aleluia. Porque o salmista entendeu o negócio. Presta atenção. Não pegou nada, pega isso. Guarda isso no teu caderno. Não perca tempo dando resposta para quem zomba de você. Não perca tempo dando resposta para quem não acredita no seu Deus. Pare de jogar pérolas a porcos. Para de gastar energia com quem não acredita que Deus pode mudar a tua história. Para de dar satisfação para os teus zombadores. O salmista estava todo lado de dor. Mas tinha uma coisa ele entendeu eu não vou gastar minha saliva com os meus zombadores. Se é para falar, eu vou falar com a minha alma e com Deus. A primeira resposta que ele dá é a alma dele. Ele fala assim: ei, alma, tá angustiada? Tá chorando? Tá sofrendo? Tá doendo? Ele vai dizer: espera em Deus. Diga assim: espera em Deus. Diga para tua amiga aí, olha nos olhos dela, fala: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A primeira resposta dele é: silencia a alma. Larga de atordoar a sua alma. Eu sei que tu está sofrendo, eu sei que tu tem teus motivos, mas espera em Deus. Porque aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião. Eles se renovam, eles vão voar como águias, eles serão renovados, eles vão chegar no destino que Deus tem para eles. E a segunda resposta
que o salmista dá é para Deus. E hoje você precisa dar uma resposta para a tua alma e uma resposta para Deus. O salmista, ele vai dizer assim: ó Deus, eu queria estar no templo, não estou. É tipo você, eu queria estar vivendo aquela promessa, Deus, mas ainda não estou. Eu queria estar casada, mas ainda não estou. Eu queria estar pregando, mas ainda não estou. Eu queria estar numa faculdade, mas eu ainda não estou. Eu queria viver, mas eu ainda não estou. Apesar disso, eu não saio pela porta, eu não rolo no chão, faço birra, eu fico na tua presença. Mesmo com dor, chorando, a minha resposta para ti é: haja o que houver, aconteça o que acontecer, no templo ou fora dele, em casa ou fora de casa, seja lá qual for a estação ou a geografia, só uma coisa minha alma tem sede, só uma coisa minha alma busca, como a costa anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. A resposta do salmista é: posso não entender, está doendo nos meus ossos, mas eu permaneço na sua presença. Sabe por quê, Deus? Eu quero ler isso para vocês. Porque a tua presença é a saúde do meu semblante e o motivo da minha canção. É a tua presença. A tua presença é melhor que Botox. A tua presença é melhor que Mary Kay. A tua presença é melhor do que qualquer plástica. A tua presença é o que traz formosura ao meu semblante. A tua presença é o que alegra a minha alma. A tua presença é o motivo da minha canção. A tua presença é a minha alegria. Posso estar passando por vales, posso estar passando por noites, mas há uma canção para eu cantar. E essa canção é de alegria. Não vem da minha alma. Por que é de alegria? Por que o salmista pede a canção para Deus? Porque se fosse a canção do salmista, ia ser o quê? Ó vida, ó céus, me leva, Jesus, pode voltar, Jesus, que eu não aguento mais essa prova. Se fosse a canção do salmista, ia ser lamúria, dor e amargura. Mas quando é a canção dos céus, quando é a canção dos céus, até ossos secos voltam a marchar e a cumprir o propósito de exército. Quando é a canção dos céus, até o útero que estava seco volta a gerar. Quando é a canção do céu, até aquele que já estava morto há 4 dias ressuscita e vem para fora. Que venha hoje a canção dos céus. Mas para ter essa canção tem um porém. Não esquece. Vem para as águas, bebe da água, sente o cheiro da água, se envolve na água, mergulha na água. João 7, 37 e 38. Pode subir, Lari. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem disse isso não fui eu. Quem disse isso não foi Paulo. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Se você está com sede, se a tua alma tem sede da presença, como a corça anseia pela água, se você quer sentir o cheiro da água e chegou aqui com as raízes feridas, envelhecidas, secas, calma, tem jeito para tu, amiga. Fica calma, tu veio no lugar certo. Você está hoje no hospital de Jeová. Ainda bem, aqui tem anestesia, aqui tem cirurgião. Tu não vai sair do mesmo jeito. Vai remover o marca-passo e ao cheiro das águas você vai voltar a florescer. Eu quero que você fique sentado. E por favor, fique sentado. Espere só mais um pouquinho que já está acabando. Deixa de agonia. Feche os seus olhos e bote a mão no seu coração. Fale com Deus. Eu não sei quais são as batalhas que você está enfrentando hoje neste lugar. Eu não sei quais são as batalhas que você está enfrentando hoje.
Você é líder, eu não sei quais são as batalhas que você está enfrentando no seu ministério. Se entrou alguma líder aqui pensando: cansei, entendi errado, vou largar o ministério, não é pra mim não. Trabalhar com mulher dá muito trabalho, não é pra mim não, tô fora desse BO. Quem disse que é pra você retroceder? Quem disse que é pra você tirar a mão do arado? Aquele que te chamou te respalda, aquele que te chamou te sustenta, e aquele que te chamou te ensina a lidar com as mulheres que ele te entregou, se você sentar para aprender com o mestre. O mestre não sou eu, amiga, o mestre é Jesus. Fale quais são as suas batalhas, fale quais são as suas dores, e peça ao Senhor para nessa noite te dar a água da vida. Pai, eu te entrego cada uma dessas mulheres que estão aqui nessa manhã. O Senhor conhece. Eu vejo os rostos, elas estão lindas, cheirosas, maravilhosas. Mas Tu sabes o interior de cada uma. Algumas enfrentam batalhas na família. Algumas enfrentam batalhas no ministério. Outras na vida financeira. Outras é na saúde física. Outras é na saúde emocional. Tentando vencer depressão. Tentando vencer síndrome do pânico, tentando vencer complexos desde a sua infância, mas ainda continuam perdendo essa batalha. E sabe por que você perdeu, mulher? Porque você não chamou o general para a tua batalha. Sabe por que você perdeu? Porque você chamou o exército do Egito e não o exército dos céus. Mas nessa manhã o Senhor está falando: tem um exército de anjos disponíveis para pelejar as tuas batalhas. Senhor, eu oro pelo coração de cada mulher aqui. Tu sabe das nossas batalhas, Senhor. O Senhor sabe das nossas lutas. O Senhor sabe das nossas dores. Mas nós escolhemos estar na Tua presença. A nossa alma não nos governa. A nossa dor não vai mandar em nós. Nós submetemos ela ao Senhor. Nessa noite eu te peço, se há alguma mulher aqui sobrevivendo à custa de marca-passo espiritual. E o marca-passo é o ministério, o marca-passo é um compromisso, o marca-passo é o filho, o marca-passo é o esposo, o marca-passo é uma amizade, o marca-passo é um contato, é um emprego, é uma profissão, é um título. Eu não sei qual é o teu marca-passo, mas Deus nessa noite está com bisturi para operar, remover e te dar um novo coração. Dá um coração que bate, porque entende que Tu és a fonte da vida. Dá um coração que tem fome e sede de Ti, fome e sede da Tua presença. E quando esse coração voltar a bater, começa a bater teu pé assim no chão, amiga. Bate teu pé assim no chão, ó. Vai batendo. Quando o teu coração começar a bater, o Senhor vai dar velocidade a você. E você vai correr como a corça. A corça não só bebe a água, ela bebe e ela começa a correr. Aquilo que estava paralisado na sua vida, que você estava fraca, desanimada, se arrastando, sem esperança, você vai correr com velocidade. Pois para isso Deus te chamou, para isso Deus te fez, para isso Deus te trouxe. Mulher Glow, quando você sair, ainda haverá territórios de batalha, mas você não sai do mesmo jeito. Você sai equipada, você sai cheirando a cheiro de água, você sai cheia e cheia da presença. E mais do que isso, você vai sair daqui com a canção. Por isso, minha irmã, aleluia, Jesus. Vem cá pra frente, vocês duas. Eu vou pedir para que você segure a mão da amiga que está do teu lado. A bateria pode até me ajudar. Mas eu vou dar. Vou puxar vocês. Segurou na amiga? Não, na amiga, sim ou não? A gente vai contar até 3. E se tu crer nessa palavra, tu vai dar um pulo do teu lugar e tu vai falar assim: eu sou plena nas batalhas. Amém? Qual é a frase? Eu sou plena nas batalhas. Qual é a frase, meu? Eu sou plena nas batalhas. Amém. Vamos lá? Preparadas? Já se ajustou e ajustou a roupa? Ô, glória! A gente começou chorando, mas vamos sair daqui sorrindo e celebrando, porque a canção de alegria vem sobre este lugar. No 3, 1...